essa dupla infecção pelos dois vírus vai se tornar algo comum aqui no Brasil? Veja, só para o pessoal entender, flurona é um nome feio, um apelido. De flu de gripe, né, que veio de influenza, né? E o nome influenza veio, não sei se as pessoas sabem, influenza veio da Idade Média, da Itália, que se achava que a doença era a influenza das estrelas, né? E corona, então flurona, é um nome feinho. Mas existe no Brasil antes de ser reportado, de ser divulgado em Israel. Quer dizer, eu acompanho alguns doentes com isso. A grande dúvida é, não se sabe se isso é pior do que cada uma das infecções. E provavelmente não, tá? E qual que está causando qual sintoma também não se tem certeza. O fato é que as medidas, quando você tem esses dois vírus, podem ser um pouquinho diferentes. Por quê? Quando você tem sintomas gripais, a pessoa vai lá e faz Covid. Se vier negativo, ele faz influenza. Se vier positivo, ele não faz a influenza. Então, isso o médico não vai pedir os dois de uma vez só. Então, só se pede quando se pensa nessa possibilidade. Agora, como que você vai tratar a gripe? O isolamento é um pouco menor do que a Covid, 7 dias versus 10 dias. A gravidade, os dois podem ser leves e os dois podem ser graves. Remédios para a gripe tem o oseltamivir, o Tamiflu, que não tem na cidade de São Paulo já esgotados os estoques. Mas isso poderia reduzir um pouquinho os sintomas de 7 para 5 dias. Então, são nuances que podem variar de uma infecção ou outra, mas na prática é isolamento sintomático e ver a possibilidade de insuficiência respiratória. Doutor Arnaldo, como se diferencia a Covid-19 pela Omicron de influenza? Não se diferencia. Os primeiros sintomas, aquele estudo que saiu, que os primeiros sintomas de dor de garganta e rouquidão poderia ser indicação de Omicron? Não está valendo? Não. Então, assim, o que existe, isso é muito bem falado, o que você está falando, é aquela suspeita nossa, da comunidade, que a Omicron fosse menos grave. Agora já temos estudos em animais, quer dizer, para transportar para a gente tem um longo passo, mas que a Omicron, ela infecta mais vias aéreas superiores e, portanto, menos o pulmão e, portanto, menos gravidade. E por infectar mais vias aéreas superiores, espalha mais. Ou seja, é um vírus muito bem adaptado, como é o vírus da gripe. Nós tivemos, a gripe tem séculos. E provavelmente a Omicron ou a Covid vai ficar também por muito tempo com a gente. Ou seja, não dá o clínico não consegue fazer a diferença, isso é gripe ou isso é Omicron. Tem que testar e tem que isolar essa pessoa e tem que evitar o que está acontecendo muito. E isso é o grande problema da Omicron, mesmo não sendo tão letal como era a Delta ou a Beta aqui no Brasil, que é o congestionamento dos pronto-socorros. Quer dizer, com a gripe e com a Omicron, os pronto-socorros estão entupidos, não as internações, os pronto-socorros, públicos e privados. Tem dado já de quase metade de todos os atendimentos dos pronto-socorros hoje em dia serem de síndromes gripais agudas. O Brasil tem a peculiaridade. Agora, na Bahia, as enchentes, vai ter surto de leptospirose. Então, nós vamos conviver às 3. E depois da chuva, o que vai acontecer? Mosquitos. E aí, o que vai acontecer? Dengue, zika e chikungunya. Então, a gente pode ser penta nesse aspecto, e não só bi. O senhor também teme, como seus colegas, que a Omicron possa estar se espalhando pelo Brasil de forma acelerada e silenciosa? Com certeza está. Está. Quer dizer, a gente não tem a vigilância genômica, mas com certeza já não depende mais de exportação, já é autóctone. Agora, qual que é a diferença disso? Quer dizer, qual que é a importância disso? É que tendo o vírus replicando, uma falha nessa replicação, nessa linha de montagem do vírus, gera mutação. Então, se a gente tivesse uma infecção relativamente controlada, e aí vacinando, de novo, crianças e adultos, você teria menor replicação, menor possibilidade de mutação. Então, o grande problema da Omicron não é a mortalidade agora. Ela vai ter mortalidade porque pega muita gente, mas é possibilidade de estar livre e com possibilidade de mutação.